E no Jornal Brasil Atual, nós continuamos a falar sobre meio ambiente, agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom dia, professor Wagner, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Tudo bem, Rafael, bom dia quem nos acompanha. Professor Wagner Ribeiro, mais do que o entrevistado, já é o nosso colunista para questões do meio ambiente, não é verdade, professor Wagner? Hoje a gente vai falar sobre É uma alegria para a gente também. A gente vai falar sobre a reunião de cúpula que aconteceu na ONU, né, ou da ONU, sobre biodiversidade. Quase 200 países aprovaram na última segunda-feira, dia 19, um acordo para reverter décadas de destruição ambiental que ameaça espécies e ecossistemas do mundo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os principais pontos que foram acordados entre esses 200 países nessa tentativa de diminuir essa destruição do meio ambiente. Veja, Rafael, existem aspectos bastante importantes, né, que podem se tornar, assim, implementados, dar mais condições para que a gente tenha um planeta mais adequado à manutenção daquilo que a gente chama de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, manutenção dos ciclos biogeofísicos da natureza. A principal meta é justamente manter em conservação ambiental 30% do planeta. E a novidade aí não se trata apenas de uma meta para as áreas terrestres, incorporou-se também a área do mar. Então, se você tem uma ideia, né, hoje nós temos em torno de 17% das áreas conservadas na parte terrestre, apenas 8% da conservação dos mares. Isso significaria, de fato, mais que triplicar a conservação do mar e quase dobrar a conservação terrestre. É, de fato, um número bastante expressivo, ousado, porque a meta é 2030, enfim, nós estamos falando aí de um universo de até 7 anos, né? Um universo temporal, digamos assim. É uma meta difícil de ser conquistada, eu não tenho dúvida, mas é uma bandeira bastante importante para que a gente possa, na verdade, levantar, né, com força, com veemência, porque vem com um tratado com 196 países, como você disse há pouco. Agora, outro aspecto muito importante e bastante relevante, Rafael, é que esse mesmo documento reconhece o papel das comunidades originárias e comunidades tradicionais, dos povos indígenas que vivem na área. O que isso representa? Que aquela conversinha que a gente ouvia até recentemente ainda, de que índio, né, povos indígenas, né, atrapalham o desenvolvimento, etc., né, isso não cabe mais, porque, na verdade, a própria ONU hoje reconhece que eles têm um papel muito importante na conservação ambiental, né? Isso levou, inclusive, no passado, algumas pessoas a proporem atividades em terras indígenas, né? Um passado bem recente, no caso brasileiro. Desta vez está claramente reconhecido o papel importante, inclusive com reconhecimento financeiro também das atividades que eles desenvolvem em suas áreas para a conservação da natureza, né? E outra meta não menos relevante, Rafael, é reduzir pela metade até 2030 o uso de pesticida na agricultura. Por quê? Porque nós sabemos que esse veneno, né, o agrotóxico, na verdade, ele acaba, de certa maneira, afetando todo o ciclo biogeofísico, né, especialmente quando ele contamina o solo, isso acaba, de alguma maneira, chegando também às espécies, né, sejam vegetais, animais, enfim, e esse ciclo todo ele acaba sendo bastante afetado. E uma última meta que eu queria realçar é a recuperação em pelo menos 30% das terras degradadas, né? Eu acho que todo esse cenário, no caso brasileiro, aponta aí, do meu ponto de vista, claramente diretrizes que nós podemos, sim, desse novo governo, a partir de janeiro agora, encampar, já que nós temos povos originários em vasta e importante quantidade, né? Temos área para conservar ainda, área em conservação, temos áreas degradadas e, infelizmente, né, ampliamos muito o uso de agrotóxicos nos últimos 4 anos. Então, me parece que o Brasil teria, sim, aí um papel muito destacado, muito importante, né, em contribuir para que essas metas sejam conquistadas na escala planetária. Professor, eu quero levantar 2 pontos aqui, recuperar 2 pontos com o senhor, antes de passar para a Larissa Borer, que também quer fazer perguntas para o senhor, professor. No apagar das luzes do governo Bolsonaro, o IBAMA e a FUNAI publicaram uma norma que permite a exploração comercial de madeiras em terras indígenas. No início dessa edição, nós acompanhamos uma matéria do João Miag exatamente sobre isso. Queria uma avaliação sua sobre esse tipo de medida no final de um governo, como é que o senhor avalia essa medida? E quando o senhor fala também da proteção dos mares, professor Wagner, o senhor está dizendo que essa medida ela procura combater a
a pesca, enfim, predatória dos cardumes no mar, ou é a poluição mesmo do mar através de plásticos principalmente? Primeiro vamos então a mais essa medida absurda, né, de final de mandato. E como a gente dizia, né, o mês de dezembro no Brasil é sempre muito preocupante, ainda mais no mês de dezembro de final de mandato, né? É uma canetada absurda que, por exemplo, já afronta esse compromisso internacional que o Brasil acabou de assinar, né? Então eu vejo que vai precisar entrar naquilo que está sendo chamado de revogaço, né, nos primeiros dias do governo Lula, que eu espero que, de fato, especialmente nas questões ambientais, socioambientais, esse revogaço é mais do que necessário. Nós sabemos que a atividade econômica em terra indígena ela não vai gerar riqueza para os povos originários. Ao contrário, isso tem beneficiado, né, atravessadores que têm nessa atividade um modelo de apropriação de terras. Essa é a grande questão que está posta aí e nós temos que combater isso com muita veemência. Que isso ia acontecer não há nenhuma surpresa, né? Um indivíduo que, ao longo de 4 anos, simplesmente ignorou todo e qualquer compromisso, né, até com a própria Constituição dos direitos dos povos originários, não era de se esperar que, enquanto ele tiver a caneta na mão, ele vai continuar, eu diria, aprontando, né? Como, enfim, alguém que está querendo deixar um legado cada vez mais negativo da sua passagem pelo governo federal. Agora, é preciso estar atento e levantar todo esse universo importante, né? Mas, felizmente, tem muitos trabalhos acadêmicos, né? Eu mesmo escrevi alguns, mostrando todas as atrocidades que esse governo escreveu no campo ambiental. Certamente, a equipe de transição e a futura ministra vai ter isso em mãos, né? E a partir daí é possível, então, organizar rapidamente, tem que ser uma resposta muito rápida, Rafael, né? Coibir todo esse tipo de ação e reverter esses decretos absurdos que foram apontados aí, inclusive às vezes até nem pode ser usado o instrumento jurídico que foi usado, tem até uma questão legal também, se é o instrumento jurídico que ele usou é o mais adequado para fazer o que acabou sendo sugerido. Já com relação aos mares, aí você tem 2 questões centrais, né? A sobrepesca é de fato um problema sério, seríssimo, eu diria, né? E aquele dilema, né? A gente não quer comer carne, mas acaba comendo pescado. O pescado está sendo muito pescado em grande escala, né? Afetando os cardumes, inclusive. Mas já tem a alternativa do peixe criado, então, assim, você tem aí uma situação um pouco diferente. Mas você está se falando, basicamente, Rafael, em relação, por exemplo, a toda a faixa costeira, a faixa de manguezal, que tem relação direta com a conservação da biodiversidade. Então, é evidente que evitar que a poluição chegue a essas áreas, uma forma é, de fato, você propor a manutenção, intocabilidade até nesse caso, né, dessas áreas. Ao mesmo tempo, é preciso também ter clareza que a poluição ela chega até esses locais, né? Você tem todos os ciclos da água, por exemplo, que vão fazer com que o pesticida, o agrotóxico que é usado na terra, ele vai ser transportado e, ao final, ele vai chegar no mar, porque é o destino de toda qualquer substância, elemento, enfim, que chegue a um corpo d'água, né? Ele vai desaguar no mar em algum momento. Então, tudo isso está associado, sim. Por isso que a ideia de você reduzir os pesticidas, de alguma maneira, você está ajudando também na conservação dos mares. Mas aí, o que está se falando, basicamente, é criar mais unidades de conservação. Por exemplo, no Brasil, nós temos aí uma importante, a gente chama de mosaico de unidades de conservação, né? Todo o litoral da Bahia, ou grande parte dele, pelo menos, está sob esse tipo de regulamentação. O governo que está se encerrando tentou, de alguma maneira, driblar essa situação, querendo lá levar a ocupação, chamando com exploração turística, enfim, mesmo acontecendo na região de Angra dos Reis, tentando incrementar e estimular o uso econômico de áreas que têm um papel socioambiental e, fundamentalmente, de conservação da biodiversidade muito importante, porque são nessas áreas que você tem a renovação e a primeira cadeia, né, de primeiro elo da cadeia alimentar. Então, você tem os micro-organismos que vão se reproduzir em larga escala, por isso a biodiversidade é muito elevada, e eles vão ser, então, alimento para outras espécies maiores, até chegar nos pescados ainda maiores que a gente acaba consumindo. Então, elas são fundamentais, sim, para toda a cadeia alimentar e para a manutenção da soma de vida. É disso que você está falando fundamentalmente, nesse caso, Rafael. Perfeito. Junto conosco aqui a Larissa Borer, já ansiosa para conversar com o senhor, professor. Bom dia, professor. Bom, vamos voltar a falar do acordo 30 por 30, né? E um dos pontos desse acordo, Wagner, é em relação às metas alimentares, como a de reduzir pela metade o desperdício global de alimentos e reduzir pela metade o excesso de fertilizantes e pesticidas. Wagner, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Se a gente for falar de soja, o Brasil é o maior produtor do mundo. E em relação aos agrotóxicos, infelizmente, a gente também é número 1. O Brasil é
é campeão mundial no uso de agrotóxico. Wagner, o futuro governo brasileiro tem aí uma difícil missão para se adequar nas metas impostas pelo Acordo 30 por 30, né? Qual a sua avaliação sobre os desafios impostos para o governo Lula de se adequar ao que está sendo imposto? Está trazendo uma questão fundamental, né, que segundo algumas fontes aí, dizem que é o que está impedindo, por exemplo, o que impediu a Simone Tebet de aceitar o Ministério do Meio Ambiente. Enfim, aí já é uma conversa que a gente tem ouvido aí, né? Justamente porque teria que afrontar, né, algumas áreas do campo brasileiro, especialmente a produção bovina, né, e a sojicultura também, que tem aí um papel destacado. Esse modelo que foi adotado no Brasil, né, ele está, especialmente no caso da produção pecuária, vinculado à posse da terra, né? É uma maneira de criar gado de larga escala, né? O gado praticamente solto, né? Com uma produtividade por hectare bastante baixa, né? E já há hoje tecnologia, conhecimento, né? Para se produzir gado confinado numa quantidade de terra infinitamente menor da que se usa hoje, né? Porque é sempre bom dizer, o gado é usado fundamentalmente para garantir a posse da terra, em especial a ocupação de terras ilegais, como aconteceu em larga escala por esse último governo, né? Isso não é uma coisa de agora, tá? Isso já tem trabalhos dos anos 90, enfim, mostrando as chamadas boiadas que eram fictícias, né? Então, você levava o gado de um ponto para o outro para mostrar que a terra era produtiva, logo depois da Constituição de 88, isso foi uma prática, infelizmente, muito recorrente, e é necessário, então, estimular, né, a criação de gado confinado. Existe tecnologia para isso, algumas partes do país se faz, mesmo o estado de São Paulo já tem algumas experiências, na região de Araçatuba, por exemplo, poderiam ser melhor analisadas, estudadas para ver se cabe em outras áreas do país, enfim. Então, não se trata nem de proibir ou desestimular a pecuária, mas fundamentalmente propor um outro modelo técnico, inclusive científico, para você, se for o caso, manter a manutenção, né, de grandes cardumes. Agora, há também uma corrente muito importante, né, que tem campanhas como, por exemplo, o Dia Mundial Sem Carne, que prega claramente, né, não consumo de carne bovina. Aí é uma questão um pouco mais radical, um pouco mais avançada, que eu não sei até que ponto, né, o governo que vai começar teria capacidade política de incorporar, por exemplo, uma campanha como essa, né? Então, é uma questão que nós vamos ter que analisar, esperar um pouco o início do governo. Já em relação à soja, né, a grande questão que está associada é, de fato, você tocou no ponto, né, o uso de agrotóxicos associado, que infelizmente, como a gente falou há pouco, né, tem impactos seríssimos para o solo, para as plantas, né, e para os micro-organismos, pássaros, enfim, que de alguma maneira também acabam transportando resíduos, materiais, sementes para outras áreas, especialmente áreas protegidas. Uma das grandes questões que não se fala muito é o quanto que eventualmente você pode desestabilizar uma área protegida, né, por exemplo, unidade de conservação, se você tiver, por exemplo, algum fenômeno, sei lá, vento, chuva intensa, ou mesmo, e principalmente, transporte por aves, de sementes transgênicas para essas áreas. Será que eles podem desencadear algum tipo de catástrofe ambiental, desequilibrar um sistema que é frágil, e a partir daí impactar, por exemplo, todo o sistema que está lá posto e levar à sua destruição? São questões fundamentais que têm relação direta com aquilo que a gente chama de segurança ambiental, né? Então, nessa perspectiva, aí o Brasil vai ter que ser, sim, veemente, né? Esperamos que esse governo, não foi anunciado ainda o ministro da Agricultura, ou ministra, enfim, deve ter uma ação dura, assim, de coibir, não é? Desestimular o uso do agrotóxico. Eu queria lembrar que no começo da primeira gestão do governo Lula, havia uma polêmica muito interessante na época, se o Brasil deveria ou não permitir o ingresso de agrotóxicos, especialmente dos transgênicos, né? Naquele momento, então, o governador Requião do Paraná conseguiu, por muito tempo, resistir à presença do transgênico, depois ele acabou não conseguindo mais, o próprio governo Lula acabou cedendo, né, as pressões para a entrada da soja transgênica no Brasil, mas agora o momento é diferente, é preciso sim ter um pouco mais de pulso, né, de firmeza, e ter clareza que esse tipo de ação, ele degrada o solo, ele degrada a saúde humana, né, ele diminui drasticamente a biodiversidade e, fundamentalmente, não produz comida para o povo, né? Nós sabemos que a soja tem como fonte, fundamentalmente, como objetivo, né, a exportação, em especial para os Estados Unidos da América, né, que vai lá se tornar proteína para alimentação animal, né? Eu costumo dizer para meus alunos, o que a soja produziu do cardápio alimentar, da nossa dieta alimentar? Quando muito óleo de soja, margarina,
O bife de soja é pouco consumido no Brasil, tofu menos ainda, enfim. Então, nós não temos, de fato, a soja como um elemento fundamental para a nossa alimentação, para a dieta do brasileiro. Mas ela é, sim, um insumo importante para a exportação. Então, é preciso, nesse caso, rever com muita clareza, com muita firmeza, né, chamar esses setores a uma conversa e, evidentemente, desestimular o uso do agrotóxico, principalmente essa vasta liberação que nós vimos nos últimos anos, né, foram... Os números agora de memória não me vêm, mas aumentou em mais de 40 vezes, se eu estou bem lembrado, a quantidade de produtos liberados para uso no campo, muitos deles, inclusive, proibidos em seus países de origem, como a Larissa, sua xará, a Larissa Bombardi, tem mostrado com muita clareza nos seus belos trabalhos. Tá certo, professor. Quero agradecer a sua participação. A gente teria ainda muita coisa para falar, inclusive sobre a distribuição desses recursos, né, que foram decididos nessa reunião de cúpula da ONU sobre biodiversidade, a liberação de 30 bilhões de dólares por ano para esses países em desenvolvimento para conseguir atingir essa meta de proteção de 30% dos seus territórios. Isso a gente pode deixar para uma próxima oportunidade. O nosso tempo, infelizmente, já está estourado, professor. Eu quero agradecer a sua participação, como sempre, aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo suas avaliações e análises. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.